Primeiro tema da noite. Vamos falar de Arthur Lira e a derrota do governo. Obrigado, Wanda Cerqueira, aqui, pela sua contribuição. O que acontece, gente? Vocês todos viram aí que o arcabouço fiscal foi aprovado, certo? E quando foi aprovado, muita gente ficou assim, poxa, mas foi aprovado o arcabouço? Gostaria de dizer para vocês o seguinte, que era necessário, porque já tinha sido passado em primeira parte na Câmara, depois foi para o Senado e voltou agora com a aprovação. E eu venho falando para vocês há um bom tempo, né, que o Lira não está lá essas coisas com o Lulu. E as pessoas, às vezes, confundem as coisas. E a Câmara é muito dinâmica, né? Só quem já trabalhou lá dentro, quem conhece os bastidores da Câmara, sabe aquilo lá como funciona. Eu falei para vocês que eles iam aprovar esse arcabouço fiscal, né, no final do mês, hoje é dia 22, para minha surpresa, eles anteciparam até uma semana. Mas depois eu fui entender o motivo da antecipação. Olha só. Primeiro, eu quero ler esta notícia aqui e eu vou tentar achar outra que está aqui, paralela a ela, outras duas que estão aqui com ela, tá? Exatamente, Pavinato foi demitido da Jovem Pan, nós vamos falar disso, né, no outro tema aqui. Olha só essa. Câmara aprova novo arcabouço fiscal e muda política de teto de gastos. Tá, muito bem. Vamos aqui então achar a outra notícia que tem a ver com essa. Vamos ver se a gente acha aqui. Olha que interessante essa notícia aqui para vocês. Não sei se vocês viram. Saiu hoje por volta de 18 horas e 22 minutos. Lira agradece Alckmin e diz que Câmara tem maioria conservadora. O que será que essa notícia quer dizer? Mas as duas estão interligadas, mas tem uma terceira que eu vou tentar achar aqui para vocês, que saiu hoje à tarde e pouca gente deu. Ah, não está aqui. Vou pegar em outra aba. Só um pouquinho, pessoal. Não se desesperem que a gente vai chegar lá. Nada que o Google não resolva. Aqui eu vou achar porque vocês já sabem, já vão saber rapidinho de quem eu estou querendo falar. Pronto, só um pouco de paciência aí que já está acabando. Eu vou achar essa notícia. Aqui. Às 6 horas saiu no Burrol. Vamos ver que notícia é essa que vai me linkar com essa do antagonista. Então, essa saiu às 6 horas. E olha só que interessante. Centrão cobrou caro pela aprovação do arcabouço, diz vice-líder petista. Vamos começar por essa e aí eu vou para as outras duas. Olha só que interessante. Vice-líder do bloco da maioria na Câmara, o deputado Lindenberg Farinha. Gripe. Não passa. Disse a coluna que, em troca da aprovação do arcabouço fiscal pela Câmara, o Centrão está cobrando muito mais do que cargos na reforma ministerial. Atim, Saldanha! O presidente da Câmara, Arthur Lira, que comanda o Centrão, informou aos aliados que o grupo deve receber do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo menos 2 ministérios e a presidência da Caixa Econômica Federal. Lula está em visita à África e o Centrão dá como certo que na volta ele deverá anunciar as primeiras mudanças. Lindenberg Farinha, no entanto, reclama que o Centrão está impondo ao governo um pagamento maior além dos cargos. Entre aspas, eles decidiram retirar a taxação das offshores da medida provisória que ajusta o salário mínimo de 2024. Só aí é uma perda de arrecadação de 3 bilhões para o Tesouro, reclama.
Lindenberg enfatiza que mesmo o texto do arcabouço aceito pelo Centrão irá impor uma derrota ao governo. Portanto, não sou eu que estou dizendo que foi imposta uma derrota do Lira ao governo. Obrigado, Nena, aqui, tá? Pelo desejo da saúde. Quem está falando isso, né, dessa derrota, está aqui. Lindenberg enfatiza... Lindenberg enfatiza que mesmo o texto do arcabouço aceito pelo Centrão irá impor uma derrota ao governo. Entre aspas, o Centrão decidiu derrubar a emenda aprovada no Senado que permitia o envio do orçamento com despesas condicionadas à inflação, explica Lindenberg. As despesas condicionadas à proteção de inflação dariam uma folga calculada de até 40 bilhões de reais nas contas do governo. Então, pessoal, obrigado aqui por todo mundo que está me desejando saúde. É uma alergia que cada vez que eu falo um determinado nome aqui, começa a me dar essa alergia. Desculpa. Mas aqui, gente, vocês estão vendo que antes que os ursinhos da Coca-Cola de plantão, Rede Bobo queira colocar agência de checagem, não fui eu que disse que Lira e Centrão impuseram uma derrota acachapante ao governo Lulu. Essa emenda que ele está falando, quem propôs foi nada mais nada menos do que a Gazela Saltitante. Tá certo? A Gazela Saltitante propôs uma emenda no Senado. Essa emenda foi rejeitada hoje pela Câmara. E esta rejeição impôs uma derrota ao governo de 40 bilhões. Só que não só isso. Teve uma outra perda na arrecadação de 3 bilhões devido à taxação das offshores, que estava na medida provisória do reajuste do salário mínimo e também caiu fora. Assim como eles tiraram também do teto, né, a questão das verbas do GDF, do governo do Distrito Federal. E foram várias pequenas derrotas impostas dentro dessa medida provisória. Veja, gente, que a coisa não está nada bem. E agora vocês vão entender o motivo. Vejam só agora as notícias que eu queria trazer para você em seguida. Para vocês em seguida. Olha o que saiu um pouco antes da derrota. Também saiu às 18 horas e 22 minutos. Essa está no antagonista. A anterior do Lindenberg estava lá no UOL. Mas essa saiu no antagonista. Lira agradece Alckmin e diz que Câmara tem maioria conservadora. A fala de Lira ocorre dias depois que o deputado entrou em crise com o governo diante de críticas feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vocês estão lembrados que houve um atrito entre Lira e Haddad, que inclusive fez adiar em 2 semanas a tal da aprovação do arcabouço? Que o Haddad resolveu falar besteira a respeito do Centrão, né? E aí o Lira tomou as dores e simplesmente cancelou a reunião que o Haddad ia ter junto com os líderes da Câmara. Pois bem, é desta crise que eles estão falando aqui. Vamos ver na sequência essa reportagem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, retribuiu nesta terça-feira o aceno feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que mais cedo elogiou publicamente os trabalhos da casa. A fala de Lira ocorre dias depois que o deputado entrou em crise com o governo diante de críticas feitas pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad. Entre aspas, palavras de Arthur Lira. Agradeço quem fala pelo governo hoje, que é o presidente interino
Geraldo Alckmin. Ele que ressaltou a importância do que a Câmara vem fazendo pelo país. Nosso agradecimento ao presidente interino, que é quem fala pelo governo hoje. Vocês ouviram isso, gente? Esquece um pouco o Pavinato aqui, que depois a gente conversa dele. Vocês ouviram o que eu acabei de ler para vocês? Exatamente, Tânia. Eu venho falando que tem gente aí que está se aquecendo, já colocou o moletom, né? O moletão, como falam alguns lá na minha região. E olha só, eu vou repetir porque muita gente eu acho que estava um pouco distraída. Porque essa notícia, ela é bombástica. Agradeço quem fala pelo governo hoje, que é o presidente interino Geraldo Alckmin. Ele que ressaltou a importância do que a Câmara vem fazendo pelo país. Nosso agradecimento ao presidente interino, que é quem fala pelo governo hoje, disse Lira. Eu só vou dar uma lidinha mais aqui. O presidente da Câmara afirmou ainda que a casa tem maioria conservadora e liberal, mas que se esforçou para aprovar as matérias de interesse do país. Entre aspas, a Câmara tem dado provas que todas as matérias de interesse do país estão sendo votadas, mesmo com todas as dificuldades ou facilidades do momento. É óbvio que a Câmara tem uma maioria de líderes conservadora e liberal, e tem matérias que vão de encontro com essas ideias. Alckmin ocupa interinamente a presidência, pois o presidente Lulu está em Joanesburgo, na África do Sul, para participar da cúpula do BRICS, bloco de países compostos por Brasil, Índia, China e África do Sul. Durante um evento mais cedo em São Paulo, Alckmin elogiou Lira pelo empenho em votar o novo arcabouço fiscal. Entre aspas, eu quero destacar aqui o empenho do presidente Arthur Lira, que realmente se comprometeu a votar o novo arcabouço fiscal, disse Alckmin. A proposta será votada ainda nesta terça-feira pelo plenário da Câmara. Antes de ir para a parte final dessa primeira etapa aqui da live, está claro e evidente, diante dessas duas falas, primeiro, que não ficou nada bem a situação entre Arthur Lira, né? Arthur Lira e o governo Lulu através de maldade. Nada bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é a primeira vez que Arthur Lira afaga Alckmin e vice-versa. Que nem a Ana Carolina Pradella falou aqui. Está claro, Kleber. Eu acho que para todos vocês está mais do que claro. Pessoal, avisa a Rosemary aí que está com áudio, por favor. Tá bom? Mas eu já dei a notícia primeira lá do vice-líder do governo, né? Do vice-líder da maioria. Dei a notícia agora do afago entre Chuchu e que Lira ressaltou 2 vezes que é quem responde pelo governo nesse exato momento. Agora, vamos ler a matéria do arcabouço fiscal para que tudo isso se encaixe e eu faça meu comentário final. Vejam só, gente. Câmara aprova novo arcabouço fiscal e muda a política de teto de gastos. Proposta estabelece um piso para crescimento das despesas públicas, que só poderão subir se também houver aumento da receita. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o novo arcabouço, agora o projeto seguirá para a sanção presidencial. O relatório apresentado pelo deputado Cláudio Cajado, do PP, que é o partido do Lira, acatou mudanças feitas pelo Senado e retirou da regra fiscal o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então essas duas que foram alteradas no Senado ele manteve. O relator, no entanto, rejeitou a emenda feita pelos senadores que previa que os gastos com ciência e tecnologia também ficassem fora da meta fiscal. Sobre esses gastos de ciência e tecnologia, o PDT
do Cirão da Massa, do Carlos Lupe. Ainda tentou excluí-los do teto por meio de uma emenda, mas a sugestão de mudança foi derrotada no plenário. Cajado rejeitou ainda uma emenda que havia sido apresentada pelo líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, sem partido do Amapá, que modificou o cálculo de reajuste inflacionário do orçamento. A alteração permitiu o acréscimo de 40 bilhões no orçamento de 2024, mas a quantia estaria condicionada ao surgimento de receitas no ano que vem. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi resolvido com o governo repor a tal da emenda condicionada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o orçamento de 2024 por causa da deflação. A aprovação do arcabouço fiscal abre caminho para que a LDO seja enviada pelo governo ao Congresso até o fim de agosto. A votação do projeto na noite desta terça-feira foi costurada por líderes do governo junto ao presidente da Câmara, após embates da casa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os deputados travaram a votação depois que o chefe da pasta criticou os superpoderes da Câmara. Mais cedo, Lira agradeceu publicamente o vice-presidente Geraldo Alckmin por reconhecer os esforços do parlamento. Está aqui, o restante é parte da matéria que eu já li para vocês. Vamos lá, em 3 minutinhos eu vou fazer o comentário para vocês. Obrigado aqui à audiência, deixem os seus likes. Estamos chegando a 3.000 pessoas on time e só temos 2.200 likes. E o like de vocês é importante para que seja distribuído o conteúdo para mais pessoas. Então deixa seu like, pessoal, por favor. E quem puder, nos ajude aqui com o Pix do canal. O Pix está na descrição. É importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Turma, ficou claro e evidente aqui a tensão entre Câmara e governo. Mais do que isso, a derrota tirou do orçamento 40 bilhões que o governo já estava pensando, porque esse governo só pensa em dinheiro. Mas mais do que isso, foi um duro recado de Arthur Lira e o Centrão, que até agora estão aguardando a reforma ministerial. Lembrando que o arcabouço fiscal só abre caminho para a questão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas que até o presente momento está parada no Senado a tal da reforma tributária, que também é fundamental. E aí, o que a gente está vendo e observando é que Lira mandou um recado não só ao governo, mas também ao Pacheco. Ele deixou claro para o Senado Federal que a Câmara tem a última palavra. Portanto, não está nada agradável essa relação, mas o mais importante de tudo isso, como eu venho falando faz tempo, e aqui eu quero que vocês me digam se eu estou falando a verdade ou não, se eu já venho dizendo isso há muito tempo. Eu disse para vocês que a relação aqui é de puro interesse e que Alckmin já vinha aquecendo há um bom tempo. Falei ou não que Alckmin já estava aquecendo e venho falando isso desde fevereiro para vocês. Se vocês pegarem tudo o que está acontecendo, vocês vão entender que nós já estamos chegando aqui ao gargalo. Lembrando que este governo está trabalhando para derrotar Lira na eleição da Câmara, que vai ser feita lá em fevereiro de 2025. Portanto, Lira só tem mais 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, na realidade, de poder como presidente da Câmara. E isso está colocando todos lá em pé de guerra com o governo. Parem e pensem. Alguém aqui perguntou a respeito das pedaladas da Caixa. Gente, não adianta nada ele colocar em votação e ser derrotado. Ainda falta um pouquinho para que isso aconteça. Mas tenha certeza que esse recado foi duro, posicionado, e o afago a Geraldo Alckmin, e já pode ter certeza disso, já ligou o alerta vermelho, e aqui eu não estou fazendo nenhuma piada ou brincadeira, dentro do PT, com estrela branca e tudo. Perfeito? Encerramos aqui o primeiro tema.